passar um pouquinho Vamos no Grêmio, porque eu tô muito curiosa sobre essa manchete do Marco de saídas, principalmente. Saídas, que aqui. Vou projetar o seguinte, tá? Não sei quando, mas eu te digo que vai acontecer. O Grêmio vai vender o Vieri. Isso aí eu Não já sei tava pra onde ainda, me não sei o imaginando. valor, mas o Vieri será vendido. Nessa janela. E eu diria que o Vieri, assim, é ficha 1, 2 e 3 do Grêmio para ser negociado nessa janela. Talvez ele fique até julho, porque as janelas... Eu botei isso na matéria que eu fiz mais cedo aqui em GZH. A janela da Itália abre em junho. Não, desculpa. A janela da Itália abre em julho. A janela da Inglaterra abre agora. Na semana que vem. A janela da Inglaterra abre 15 de junho. E são mercados que podem e já fizeram sondagens. Teve Temos gente que veio os aqui ver o nomes de Vieri. candidatos aí. Temos, mas eu possíveis. preciso olhar aqui agora. Já te digo, deixa eu achar aqui no celular. Não, Os tranquilo. clubes. Isso do Vieri a gente já imaginava, É. né? O torcedor gremista ele já tá meio conformado que pelo menos 2 Eu acho devem mais. sair. Bem mais. 2, meu Deus, aí eu já comecei a ficar nervosa aqui. A grande questão em relação ao Vieri, sim, ele é colocado como ficha 1 aí pra sair, mas o Grêmio, tu confia em algum outro zagueiro do Grêmio? Não, daí tem que contratar. Eu vou dizer pra vocês que o plano também, se a gente pingasse gotinhas da verdade na bebida dos dirigentes, seria a negociação do Vieri, que é inviável segurar, porque o Grêmio precisa desesperadamente de recursos, mas eu acho que eles gostariam que a reposição fosse o Luiz Eduardo. Eu acho que o Luiz Eduardo entra direto no time. Mas Mas pelo aí lado usou esquerdo. não com... Pelo lado esquerdo. Ele E aí entraria pelo lado jogou esquerdo, mais 2 ninguém. destros. Ele jogou na Sub-17 pelo lado esquerdo. Se eu não me engano. Leonardo, Wagner Gustavo Leonardo. Martins e Luiz Eduardo. Eu Seriam acho. a dupla de zaga. Se assim Gustavo pingasse... Martins tá sempre se lesionando. tem um problema. Né? O Balbuena não vai ficar. O Balbuena acho que termina o contrato no final do ano e acho que... Deve negociar, talvez até antes, não? Depois da Copa. Acho que é possível. Assim, o Grêmio, na verdade, se a gente fosse resumir a postura que o Grêmio tem com todos os jogadores a partir de agora é a seguinte, olha, quem quiser sair, nós vamos conversar, vamos encontrar o que é melhor. Alguns jogadores, eles não querem que saiam, obviamente, né? Mas, assim, vou te dizer que a ordem no Grêmio é baixar a folha e baixar drasticamente a folha. Baixar investimento agora, contratar jogadores mais baratos, contratar jogadores que terão uma possibilidade de revenda. E para completar a informação do Vieri, tá? Os times que já fizeram sondagem e já mandaram gente que aqui vir a Arena ou ver jogos do Grêmio em outras praças. Juventus, diria que é um bem interessado Juventus. Eles tentaram meter um migué na negociação do Arthur, né? Era só o que faltava, E Juventus. assim, muita gente que acompanha esse negócio torceu muito para a Juventus classificar para a Liga dos Campeões, porque aí aumentaria o poder de investimento da Juventus e a Juventus está fora. A Roma também é outro clube que tem bastante interesse no Vieri. O Tottenham procurou o Grêmio não, procurou também os representantes do Vieri para entender qual o modelo de negócio. O Newcastle também, o Brighton e o Sunderland da Inglaterra. A Fiorentina da Itália fez proposta e o Grêmio já recusou. E teve aquela tentativa de negócio que a Juventus propôs para o Grêmio de dar a Juventus compraria o Vieri e abateria parte do valor dando o Arthur. Esse negócio também não vai sair nesse modelo, pode ser à venda. E o Grêmio quer pelo menos 15 de euros no Vieri. Por menos de 15 o Grêmio não vende. Não vai vender. Mas já teve uma sinalização assim, que foi dito, olha, se vocês fizerem a proposta agora de 17 milhões de euros e mais 3 em bônus, a gente vende agora. E disseram, não, então espera que a gente vai conversar aqui e vamos ficar de retornar. Acho que nos próximos dias deve ter essa sinalização e vai ser engraçado porque assim, a nossa equipe que está na Copa talvez consiga essa confirmação antes da gente aqui, porque muitos dos agentes e presidentes de clubes e executivos estão indo para os Estados Unidos, porque vai virar Nova York, vai ser meio que uma meca do futebol agora. Assim, todo mundo do mercado do futebol, as grandes agências de jogadores, de agenciamento de jogadores, tá todo mundo lá. Então, assim, vai ter muita conversa lá e tem muita gente indo exatamente para fazer esse tipo de negócio no pessoal, assim, no contato direto, não por telefone. O Grêmio vendendo o Vieri por 15 de euros, ele precisa vender mais jogadores? Precisa. E aí nisso vai o MEC também. Olha, é que a situação do MEC é a seguinte. O MEC tem menos minutos que o Vieri, né? Agora talvez se esteja equilibrando, porque hoje, inclusive, ele está jogando... hoje o MEC é titular da Seleção Brasileira Sub-20, está fazendo amistoso contra o Chile, se eu não me engano. Não me lembro agora quanto que é o amistoso, mas o MEC é titular.
E, ao ser titular da Seleção Brasileira Sub-20, isso é um acréscimo. Né? Isso alguns milhares de euros a mais, ou de dólares a mais, certamente vai ser posto no papel. A questão é que ainda não teve no mesmo estágio das sondagens que o Grêmio já teve pelo Vieri. Né? O Vieri, assim, o Grêmio sabe que dificilmente vai conseguir segurar o Vieri agora, porque os clubes europeus eles têm um método de contratação. Vem alguém aqui olhar, vem alguém aqui conversar com o clube, vem aqui conversar com as pessoas do entorno, vem entender o contexto do jogador, para aí sim formalizar a proposta. O clube não manda a proposta para debater valor. O clube traz a proposta quando sabe que a proposta vai ser aceita. Né? Nos canais do futebol sempre tem essa troca de valores. Olha, portanto... Então, assim, a proposta vem para ser definitiva. E o Grêmio sabe que vai chegar a proposta no valor que eles querem pelo Vieri e que vai ser, provavelmente, o Vieri também vai aceitar. Então, assim, o Vieri muito dificilmente fecha o semestre no Grêmio. Outro jogador que tem esse interesse é o Mac, mas ainda não chegou nesse patamar de conversas como tem o Vieri. Outros jogadores sim, que tem isso também. Só para confirmar rapidinho, amistoso contra o Chile, né? O Brasil perdeu por 2-0 e entre os titulares, Pedro Gabriel, Gabriel Mac e Gabriel Carvalho. Também estava o Gabrielzinho tava. O Gabrielzinho deixou uma grana boa, né? Deixou uma grana boa pro Inter. O Pedrinho é uma outra possibilidade, outra possibilidade. É que a posição do Pedrinho ela é difícil de encontrar no mercado, né? Não tem lateral, tu não encontra muito. Então, assim, mas acho que é menos provável o Pedrinho nessa janela. Acho que tem outros jogadores, como por exemplo o Monsalve, eu acho que é um jogador também, assim, muito provavelmente vai deixar o Grêmio. E acho que não vai demorar também. Vai ser um jogador que deve ter. O Monsalve nem utilizado mais. Decepção? Não, chegaram totalmente. a comparar o Monsalve com o Riquelme. A empolgação, né? É verdade, teve isso. Teve essa o comparação. Munari, né? Falaram que tava na mira do Real Madrid. Foi o Munari que falou isso? Não me lembro. Do Riquelme. Não, duvido acho que o Munari ficou louco com essa afirmação. Acho que o Munari prefere pular lá onde estava o CCD. Eu lembrei o que o Munari falou. O Munari falou que ele iria ser maior que o Alan Patrick. O Munari. Foi isso. Não sei quanto que mede o Alan Patrick, quanto mede o Monsalve, talvez seja verdade. Não, foi uma grandíssima decepção. E só provou também. Ele fez alguns primeiros o jogos. início do Monsalve A foi muito estreia bom. dele é muito boa, acho que é contra o Atlético Paranaense. Cuiabá, Atlético Não Paranaense. sei se não é contra o Criciúma, não é? Também. Na Arena da Baixada ele faz Ele entra, contra o Criciúma ele é titular e faz a jogada do gol. Acho que é um dos primeiros. Não, acho o contrário. Aquele jogo com o Atlético Paranaense, o Grêmio tava com todo o time reserva. Isso. E ele dominou o jogo. Dominou contra o Cuiabá também. Contra o Fluminense na Libertadores. Eu lembro aquele jogo que o Renato não escalou nenhum meia. E aí perdeu completamente a vantagem que tinha. Aí o Monsalve entra, leva a partida para os pênaltis. Então, ele teve muitos lampejos muito bons, assim. Né? E que fez com que o torcedor, inclusive, criticasse o Renato naquela época. Por que ele não bota para jogar o Monsalve? Aí ele não se firma com o Renato. É que o Monsalve, com o Renato, ele teve uma lesão que atrapalhou bastante ele. Uma sequência de lesões, né? O Monsalve tá sempre lesionado também. Então, assim, é uma pena, porque é um jogador que chegou mostrando um potencial bem interessante. Pra uma posição que é difícil de achar também, né? Esse meia que faz... É muito difícil. O Grêmio, por exemplo, se vender o Mac, fica sem. De novo. Sim. De novo, porque eu acho que o Willian é outro jogador que também que vai dificilmente vai sair bailar, do Grêmio. Vai bailar. Antes de falar do Arthur, que eu acho que é um dos grandes desejos e assuntos do torcedor do Grêmio, vamos costurar mais um pouquinho, vamos com o Pesolano. Vamos lá, vamos encerrar de Inter com o Pesolano. O que ele disse? Vamos lá. Pesolano falou sobre o Alan Rodrigues, no primeiro ponto. Fez elogios ao jogador, né? Foi questionado justamente sobre esse interesse do Nacional. Ele tentou fugir um pouco, olha, não tô sabendo muito, até porque ele tá de férias na Espanha. Então, fala que tem família lá, enfim. E aí ele cita que o Alan Rodrigues é um jogador que ele gosta muito. Ele usa até o termo que ele é polifuncional. É verdade, ele é meio coringa, assim. Que ele se entrega 1000%, mas que ele entende também que o jogador não está tendo espaço muito em função das lesões e que é importante para o jogador, talvez, encontrar um novo time. Enfim, ele deixou em aberto, mas fez elogios a ele. Falou do Rocher também. Fez elogios ao Rocher, disse que é um grande jogador e que conta com ele para o retorno do futebol após a Copa do Mundo. Ele fala sobre isso, que a ideia é contar com todos, e aí que está uma parte interessante, quando ele fala sobre reforços. O Pesolano deixa muito claro que ele quer reforços, que ele precisa de reforços. Que bom que ele pensa que nem eu. Mas que ele também não gostaria de perder jogadores. E aí ele entra, ele fala, né, abertamente que não tem como, que o Inter vai ter que negociar atletas para poder viabilizar a chegada de outros. Ele deixa claro, e eu acho que é bem naquela linha do que o Inter sofreu no passado,
de jogadores que não estavam rendendo, mas que são negociados e não tem reposição. Esse é meu melhor medo. tu ter o jogador que não tá rendendo do que tu não ter ele, né? Esse é meu medo. Eu vejo muita gente pedindo, por exemplo, que o Inter venda o Alan Patrick. Gente, pra mim, o Inter não pode ficar sem o Alan Patrick nesse momento. E aí é aquilo, por exemplo, o Borré, que é outro nome, que, enfim, foi um custo elevado, o salário é alto. A partir do momento que, se for concretizada a venda do Borré, a negociação dele, Tem que trazer um tem centroavante. que trazer outro. Com certeza. Porque ano não dá pra deixar passado só o sai Alejandro. Valência, sai até o Luca, que não era muito aproveitado, mas era uma opção. É E verdade. sobra apenas Borré e Ricardo Matias. E aí o Inter entra naquela maré de jogos ruins, briga contra o rebaixamento e não tinha opção. O bom é a justificativa do Pesolano, né? Não. O Alan Rodrigues é muito profissional, joga em muitas posições, mas. O problema não é você, sou eu. Né? Que já não teve essa Vem conversa. nessa linha, né? Tadinho. Ele sabe que o cara se lesiona o tempo inteiro. Vai fazer o quê? Assim, pô. O bom é justificativo. Eu gosto, às vezes, com os técnicos nos... É que publicamente não pode falar sim. muita coisa também. Tenta né? fugir um pouco, É, mas tu mas- acaba O pegando. bom é Veja o bem. discursinho, né? Não, veja bem, eu tô numa fase difícil, preciso me dedicar mais ao trabalho. Esse Mas papinho... acho que o principal dessa fala do Pesolano é isso, que ele deixa claro o que a gente já vinha falando e já sabia. Para contratar, vai ter que liberar jogadores. É que o o Inter vender só- o almoço pra pagar a É janta. isso aí. O Inter só não Perfeito. pode, pra mim, o Inter não pode vender jogadores titulares. Titularíssimos, assim. Não pode. Bernabé, Bruno Gomes. O Inter tem que manter esses jogadores. E o Alan Patrick, pra mim, o Inter tem que manter também. O Borré eu já coloco nessa lista de um cara que o Inter pode sim negociar, mas trazendo uma reposição. O Borré até, falando das negociações, né, o Inter teve apenas essa proposta do Alan Rodrigues, não chegou nada ainda mais concreto. Mas sempre se fala de um possível interesse do River Plate no Borré. Não tem nada concreto ainda, não existe uma movimentação, mas o River, mais precisamente ontem, se eu não estou enganado, negou, né, uma possibilidade do Icardi ser jogador do River. O River busca um centroavante. E o Icardi foi oferecido e o Kudê vetou esse jogador. Então o River está no mercado, está atrás de um centroavante. O Borré tem uma identificação, existe também essa relação de sondagens que já aconteceram em outros momentos. Então não me surpreenderia talvez um interesse do River em algum momento pelo jogador. Mas no momento esse interesse não existe. Antes de